Fala, tenistas! Tudo bem com vocês? Galera, eu sou o Joaquim Júnior e vocês estão no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis. E hoje a gente vai fazer umas comparações e avaliar. Será que Mensik é melhor que João Fonseca? O Mensik é um jogador que ganhou o Masters 1000 de Miami, é jovem também, ganhou do Djokovic na final. E vamos avaliar aqui comparando os feitos dele com o João Fonseca e fazendo uma análise geral. E no final do vídeo quero que você comenta quem que você acha que é melhor e tem mais talento, se é o Mensik ou o João Fonseca. Porque teve muita hype agora em cima do Mensik por ter vencido o Djokovic, conseguiu um grande título que é o Masters 1000. E nós temos o João Fonseca também, que já tem aquela hype, todo mundo acompanhando, os jogadores falando, a mídia. E João Fonseca tem um título 250 e aqui vamos falar um pouco dos feitos dos dois jogadores e no final comentar um pouco sobre a questão técnica deles também, sempre avaliando a nossa opinião de torcedor aqui no canal. Então vamos lá para o vídeo. A primeira coisa que eu vou comentar para vocês é que os dois jogadores já se enfrentaram pelo Next Gen em dezembro de 2024. Foi um jogo muito duro. O João Fonseca ganhou aquela partida por 3-2. Lembrando que a regra do Next Gen é diferente, vai até 4 o set ali, então teve vários sets, muitos sets decididos no tie-break. Na verdade, todos os sets foram decididos no tie-break, porque o Mensik saca demais, que é uma das qualidades que a gente vai comentar. Naquela partida, o João aguentou o rojão, conseguiu no tie-break fazer a diferença e levar a vitória, trazer a vitória para casa. Então, no confronto direto, tá 1-0 para o João Fonseca. Falando então dos pontos aqui, comparando, a gente tem então o João Fonseca com 18 anos e 7 meses. Então ele nasceu no dia 21 de agosto de 2006. E pelo outro lado, nós temos o Jacob Mensik, que nasceu no dia 1º de setembro de 2005, 19 anos. Então a diferença de idade aqui é 1 ano de idade. Então o Mensik é mais velho que o João. Falando de ranking, a primeira pontuação do Mensik ocorreu no dia 7/3 de 2022. E ele entrou no ranking na posição de 1881. Ele entrou no ranking com 16 anos e 6 meses. Então, bem jovem, ele entrou no ranking. E o João Fonseca, com quantos anos entrou no ranking? O João entrou no ranking no dia 31/10 de 2022, entrando na posição de 1350. João Fonseca tinha 16 anos e 2 meses nessa época aqui. Então, ele entrou 4 meses mais jovem que o Mensik no ranking profissional ATP. A primeira vez que o João Fonseca entrou no top 100 foi no dia 27 de janeiro de 2025, bem recente. Ele entrou da posição 99 do ranking, subindo da posição 112 para 99. O João, nessa época, ele tinha 18 anos e 5 meses de idade. Já o Mensik entrou no top 100 no dia 26 de fevereiro de 2024, subindo da posição 116 para a posição 87. O Mensik nessa época também tinha 18 anos e 5 meses de idade. Bateram aqui as datas. Não estou contando os dias, tá, pessoal? Para também não ficar tão chato o vídeo aqui, falamos mais de maneira equivalente em questão de meses e ano. O Mensik atingiu o melhor ranking agora, no dia 31/3 de 2025, ocupando a posição de número 24 do ranking. E ele atingiu o melhor ranking da carreira, com 19 anos e 6 meses. E o João Fonseca também, por coincidência, atingiu o melhor ranking agora, no dia 31 de março também, de 2025, ocupando a posição de número 59. E ele atingiu o melhor ranking com 18 anos e 7 meses. Não dá para fazer uma comparação aqui, até porque o Mensik tem um ranking melhor, já que ele ganhou um ATP 1000. Mas achei interessante trazer essa informação também para o vídeo. Falando de títulos de ITF, que são os menores torneios profissionais, o João Fonseca ele não tem nenhum título ITF. Até porque ele acabou não jogando muito esses torneios, já que ele foi elevando o nível muito rápido, foi subindo e começou a jogar os Challengers, que são um torneio ali, um segundo tipo de torneio de entrada para os profissionais. Então ele não tem nenhum título de ITF. Já o Mensik, ele tem 5 títulos ITF. Pode ver aqui pelo site da ITF que traz os títulos dele, 5 títulos que ele tem. E o primeiro título dele de ITF profissional foi com 16 anos e 11 meses, que foi esse M15 que está aqui embaixo, o primeiro torneio que ele conseguiu. E o João Fonseca, então, não teve título de ITF, até porque ele não jogou tanto esse torneio. Falando de torneio nível Challenger, o Mensik conseguiu seu primeiro torneio em 2023. Ele conseguiu esse título no dia 14 de maio de 2023, com 17 anos e 8 meses. O Mensik só tem um título de Challenger.
Já o João Fonseca, ele tem 3 títulos nível Challenger que ele conseguiu, inclusive 2 esse ano e 1 ano passado. O primeiro título dele profissional veio aos 17 anos e 11 meses de idade. Então ele veio um pouco mais velho que o Mensik, que conseguiu com 16 anos e 11 meses, mais um nível de torneio inferior. Comparando o nível de Challenger, o Mensik conseguiu 3 meses antes que o João Fonseca. Mas o João tem 3 títulos de Challenger, já o Mensik 1 título. Galera, tá gostando do vídeo? A gente vai comentar no final como que eles jogam também, um pouco da diferença. Aqui é só dados, daqui a pouco a gente fala um pouco do estilo de jogo. Se você é novo, está chegando aqui pela primeira vez, deixa o seu winner na descrição do canal, ajuda a gente a crescer. Temos a meta de chegar a 10 mil inscritos. Deixa um ace no like também. Muitas pessoas assistem e acabam não se inscrevendo. Estamos trazendo conteúdo diário aqui, praticamente, falando todo dia de tênis. Se você está sentindo falta dos jogos do João, esse canal que é o canal certo para a gente falar um pouco de tênis, falar do João Fonseca e das estrelas também. Considere virar membro do nosso canal, clicando em Seja Membro, isso ajuda demais o canal. Você também pode mandar um Pix de qualquer valor, qualquer contribuição ajuda o canal, a gente está reinvestindo aqui nos equipamentos. E considere também olhar os produtos, se você joga tênis, alguns produtos de tênis aqui na descrição. Acessando o link ajuda o canal também, caso você queira adquirir algum produto. E pode ativar também o sininho para receber o conteúdo, quando assim que a gente lançar você já recebeu o aviso dos nossos conteúdos de tênis. Ativa a sineca então para ajudar também. Falando um pouco da primeira grande vitória, o João Fonseca teve a primeira grande vitória no Rio Open no ano passado, lá em fevereiro, quando ele ganhou do FIS. Ele conseguiu então sua primeira grande vitória em torneios grandes ATP. Ele conseguiu essa vitória com 17 anos e 6 meses. Já o Mensik conseguiu sua primeira grande vitória em grandes torneios no US Open de 2023. Na primeira rodada ele ganhou ali, ele tinha passado o quali, ganhou a primeira rodada com 18 anos. Falando em jogos nível ATP, que são os grandes torneios, os maiores torneios, o João Fonseca ele tem 20 vitórias e 13 derrotas, está aqui no site atualizado. Isso representa 60% de vitórias, então a sua margem de vitória, o seu percentual de vitória é de 60%. É um bom indicador. E o Mensik tem 42 vitórias e 27 derrotas. O Mensik jogou mais jogos, né? O João jogou 33 e o Mensik 74. O Mensik tem um percentual de vitórias de 63%, 3% a mais que o João. O primeiro título ATP do Mensik veio ontem contra o Djokovic, uma vitória de grande porte contra um jogador ali que ganhou tudo, um dos grandes nomes do tênis de todos os tempos. Claro que já não é o mesmo Djokovic, mas não tira o mérito do Mensik, que fez um excelente torneio, sacou demais e conseguiu a vitória e conseguiu um título de grande porte, que é o Masters 1000, que é o segundo escalão dos torneios, só perde para grandes slams. Segundo escalão entre aspas, né? É torneio de primeiro escalão, mas em grau de importância ele vem em segundo depois do Grand Slams. E esse primeiro título do Mensik ocorreu com 19 anos e 6 meses, em nível ATP. Já o João, ele ganhou seu título lá em Buenos Aires no começo do ano, está bem fresco na nossa memória. É um título 250, então um título um pouco mais baixo que o do Mensik, mas não tira o mérito do João, que é um grande torneio também, e ele ganhou esse título com 18 anos e 5 meses, então bem mais jovem que o Mensik, ele conseguiu um título ATP, 1 ano e 1 mês mais jovem. Falando de slams, o João Fonseca conseguiu a primeira vitória em slams esse ano contra o Rublev, 18 anos e 4 meses ele tinha quando conseguiu aquela vitória, e o Mensik, eu já comentei, foi no US Open de 2023, 18 anos de idade ele tinha. A melhor campanha do Mensik em um torneio Grand Slam, ele fez 3 campanhas onde ele chegou na terceira rodada, US Open 2023 e 2024 e Australian Open 2025. Então é um jogador que já começa a avançar um pouco mais em Grand Slam. E a primeira grande campanha dele, do Mensik, foi com 18 anos então. E do João Fonseca foi com 18 anos e 4 meses, chegando à segunda rodada do Australian Open. Foi o primeiro torneio que o João jogou, então tá bem fresco, ele vai jogar mais torneios também na sequência. E falando do head-to-head, o confronto direto, vitória para o João Fonseca no detalhe, todos no tie-break, num jogo pegadíssimo, assisti esse jogo, mas João Fonseca se impôs e venceu. Então, galera, esses foram alguns dados que eu trouxe aqui para vocês, comparando um pouco os feitos de cada jogador. Sem dúvida nenhuma, os dois jogadores fizeram grandes feitos, cada um no seu momento, em estilos diferentes. Nem é justo eu comparar quem fez mais, quem fez menos, porque os dois jogadores já fizeram demais pelo tênis e são muito jovens ainda. Eu vejo que cada um tem sua virtude e qualidade, cada um tem seus feitos. João Fonseca ganhando um torneio bem cedo ATP, o Mensik conseguindo um título grande também.
tendo uma posição boa no ranking, o João também. Então os dois têm grandes feitos. Eu não vou ficar comparando porque é difícil você comparar até mesmo os dados, porque isso pode distorcer, a gente não sabe a realidade de cada um, como que foi, a gente não acompanhou tudo, mas dá uma boa noção. O que dá uma boa noção? Que os dois conseguem trazer muitos resultados bem jovens e conseguir grandes vitórias e aparecer no circuito com um grande destaque. E é justo ter a hype tanto para o João, tanto agora para o Mensik, que começa a chamar mais atenção depois desse título magnífico que ele teve. Então a questão de dados e feitos para mim está bem equilibrado. Eu acho que cada um tem seu mérito no que eu falei aqui comparando. Se você discorda, comenta aqui para mim nos comentários, a gente vai debater. Falando de jogo, o que acontece? O Mensik, né, ele é um cara que saca demais. A gente pode ver que a maioria dos jogos dele tem algum tipo de tie break. Ele acaba levando a melhor. No Next Gen ele não levou, porque o João foi muito bem. Mas contra o Djokovic, por exemplo, Fritz, outros jogadores. Então o Mensik ele saca muito. O seu principal golpe é o saque. E ele tem um backhand muito bom também. Joga bem, é sólido do fundo de quadra. Então um jogador muito firme ali, principalmente com saque e backhand. Mas o saque é espetacular. Difícil quebrar ele e ter vantagem. Então dá muita vantagem para ele. E isso vai fazer muito estrago no circuito, aquele saque potente. Agora, falando do João, o João não tem o mesmo saque dele, mas melhorou demais. Não é o mesmo nível de saque, mas é um excelente saque, muito bom. Dá para jogar, ele consegue muitos pontos, principalmente lembra contra o Hugo Humbert, o que ele fez com o saque, 96% de acerto de pontos. Pode ser que ele evolua mais o saque ainda, lembrando que o João é um ano mais jovem que o Mensik. E o estilo de jogo do João é aquele forehand que tem um peso de bola espetacular, agride demais o adversário, afunda, e traz muito resultado. Então o adversário muitas vezes fica perdido porque a forehand do João acelera demais. O backhand dele precisa de alguma evolução, mas também é um backhand com potência. E o João ele já tem mais variação de jogo, ele já tem mais slice, ele arrisca drop shots curtinhas, apesar de não acertar tanto, e sobe bastante para a rede. Então o João ele consegue colocar variação de jogo. Inclusive contra o De Minaur ele usou bastante variação de direita, bolas mais altas. Foi bem legal ver isso. Então eu olho assim, que os dois jogadores vão ser grandes jogadores no circuito. O Mensik já está um pouco mais pronto por ser mais velho e ter mais experiências, já ter um título maior, jogar contra um cara como Djokovic, por exemplo. Tem um saque muito forte, tem um mental muito bom também, e o João está chegando agora, pegando a experiência contra top 20, crescendo demais, tem um forehand espetacular, tem um backhand bom também, mas precisa melhorar alguma coisa, tem variação de jogo e saca bem também. Então o João Fonseca ainda vai crescer demais, principalmente em ranking esse ano, já que ele começa a jogar os grandes torneios. Falando aqui a minha opinião, do que eu analisei e assisti, os dois são muito bons. Eu acho que há uma pouca diferença, mas eu acredito que o João ele tem um pouco mais de recursos para se desenvolver, ou ele pode ter mais variação de jogo e trazer outros elementos da partida, que o Mensik no momento ainda ele está muito dependente do saque e do backhand, principalmente o jogo do fundo de quadra. Mas não quer dizer que o Mensik não pode evoluir também. Eu vejo o João com mais possibilidades nesse momento do que o Mensik em questões futuras. No momento atual, se a gente olhar a foto de hoje, é claro que o Mensik está melhor. Em questão de ranking, título maior, porque ele é mais velho, ele está com mais experiência. A gente vai ter que olhar o João daqui a um ano. O João ele vai evoluir o seu tênis ainda, ele pode estar melhor que o Mensik ano que vem. Ou até mesmo no final do ano, esse ano ele pode conquistar um título tão grande. Se o João jogou com o Mensik há 3 meses, tudo bem que muda muitas coisas no tênis e jogou bem, ele tem o nível de jogo do Mensik. Então basta ele evoluir algumas coisas, às vezes o físico, que a gente viu que precisa de alguma coisa para jogar esses grandes torneios, mas já está tudo muito bom. Ele vai acabar evoluindo essas coisas e vai ter mais chegada, mais experiência e pode beliscar títulos grandes assim também. Então eu vejo, na minha opinião, que o João tem mais possibilidades de desenvolver outras coisas, outros elementos no jogo dele do que o Mensik atualmente. Isso pode mudar com o tempo, mas essa é a minha opinião. Olhando a foto atual, o Mensik sim está melhor, porque ele é mais velho, tem mais experiência, mas olhando o futuro, eu vejo que o João pode ter mais elementos e conseguir mais coisas que o Mensik por ter mais recursos. Mas vai ser muito difícil jogar contra o Mensik porque ele tem um saque muito poderoso e eu prevejo uma rivalidade muito grande. A gente estava se atentando muito ao Thiem dos Estados Unidos, mas o Mensik é um cara que parece que vai entregar mais que o Thiem, porque eu acho até que os golpes dele, o saque poderoso, permite mais do que o Thiem chegar. Em questão de feitos, cada um tem os seus méritos a seu tempo, então é muito legal ver esses números que eu passei.
Eu acho que os dois já fizeram demais e vai ter muito mais a entregar. É uma nova geração que chega. Isso é muito bom, a gente não fica só dependente de Alcaraz e de Sinner. Comenta pra mim quem que vocês acham que é o melhor, quem que vocês acham que no futuro vai entregar mais. Aqui não tem problema, cada opinião é muito válida, a gente vai debater sempre com muita educação nos comentários. E galera, é isso, é um vídeo que deu trabalho para fazer. Se puder se inscrever no canal para receber notícias diárias do João Fonseca e dos demais tenistas, notícias do tênis, deixar o like. Se quiser apoiar também, nossa chave Pix está na tela. Galera, meu muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço, até a próxima. Fui!